Hoje eu vou começar o nosso podcast falando do feijãozinho da vovó. Sabe aquele cheiro de feijão que você entra e você fala, minha avó no almoço de domingo é insuperável. Aquilo nada mais é que uma marca, é uma experiência que deixou uma marca na sua vida. E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre experiências e deixar marcas, se tornar você, a sua empresa, o seu propósito inesquecíveis. O meu convidado de hoje, ele é consultor criativo, ele é estrategista de marcas e fundador da Murari Case Company. Ele é designer gráfico por formação, e o propósito dele é construir e ajudar as empresas a encontrarem o seu propósito, o seu caminho, deixando marcas. Com vocês, João Murari. Como é que você tá, meu irmão? Muito prazer, cara, tô bem demais. Cara, que bom que você veio, velho. Seja muito bem-vindo. Foi muito bom receber esse convite, vou ser bem sincero, é muito bom estar Você tava nervoso, não participando. tava, cara? No primeiro, Ainda assim, a gente sempre fica um pouquinho nervoso, mas você vai ver que vai fluindo, vai passando, é uma conversa. eu tava nervoso, ainda tô. Ainda tá? Então, assim, ó, Vamos fazer um exercício aqui, ó. Respira fundo assim, ó. Pronto, já tá ao vivo, já estamos gravando. Perfeito, E perfeito. essa que é a magia do podcast. Eu sou um cara que defende muito. Você me perguntar assim, Marcos, para que serve um podcast? Serve justamente para você produzir conteúdos em escala naturais. Agora você esqueceu ali, ó. Agora não tem mais nada filmando a gente. Agora Uhum, somos só nós dois aqui. beleza. Naturais, em escala e de uma forma fácil. Você não precisa, sabe, botar aquela câmera ali e falar assim, vamos gravar agora, 3, 2, 1, gravando. Não, cara. É uma conversa, você vê que eu posso falar Uhum, sobre o que eu quiser, você vai poder falar sobre o que você quiser, e com certeza o nosso conteúdo, porque nós temos propósito e objetivo, ele vai ajudar pessoas do outro lado. não, com certeza. Para começar a nossa conversa, João, me conta um pouquinho sobre a sua vida. Como é que você veio parar nessa na criatividade, nas marcas, em ajudar as pessoas a. Você me falou dos 4 passos, mas eu quero que Uhum, você comente. vou contar aqui. Conta aí onde é que começou a sua trajetória. Então, eu sou um empreendedor bem jovem, né? Eu tenho 21 anos, Uhum, então a história ainda tem muito para acontecer. claro, com certeza. Mas eu gosto de falar que tudo na minha vida teve um propósito. Mesmo que eu não fosse terminar ali, acabar ali, me levou para o próximo passo. Aí eu Legal. fui descobrindo as coisas. E eu acho que para todo mundo é assim, só Sim, precisa de um pouco de atenção. legal. Então, por exemplo, eu comecei gostando de desenhar. Eu Show. ficava, ao invés de prestar atenção na aula, eu ficava desenhando na carteira. Ah, então era você. É, É, que deixava aquela carteira toda rabiscada, é legal. exatamente. E aí eu descobri que eu gostava dessa parte criativa, de Uhum, criar coisas. entendi. Depois disso, eu comecei a fazer logo para algumas pessoas, assim, cobrando nada, na verdade. Mais pela experiência, Eu pelo. gostava de fazer logo, essa coisa de criar com um propósito. Nunca fui um artista, né? Uhum, Já essa visão do design, que é criação com um objetivo, designar algo, um objetivo para algo, né? legal. E aí, depois eu fui para a área de criar cenário de jogo. Nisso, não durou muito tempo, não foi muito pra frente, mas o que eu descobri aí é que eu gostava também de liderar equipes. Legal. E aí eu fui para a faculdade de design depois disso, e lá eu comecei a entender que eu queria empreender, né? Queria fazer algo para mim, minha família toda de servidora pública, né? Uhum. Então, pô, assinar carteira me dá arrepio. Cumprir os horários ali Dá um estipulados. pouquinho de arrepio. Concurso? Tô Tchau, saindo né? longe. Tá louco. Mas com muito respeito a isso, né? Claro. A minha Tem família pessoas inteira. que querem, tá tudo É. bem. E aí eu decidi que ia ser assim, não vou assinar minha carteira, vou fazer acontecer o que eu quero. E dentro do design, eu comecei a entender que eu queria fazer um trabalho com um objetivo. Eu não queria só fazer o trabalho, eu queria ver o resultado daquilo. Legal. E nisso eu comecei a olhar para o mercado. Comecei a ver que as empresas que estavam grandes, elas muitas vezes não tinham algo muito profundo ali, elas só estão vendendo. Interessante. E comecei a conhecer pessoas com negócios pequenos com propósitos muito maiores. Aí eu fiquei, cara, como é que eu faço essa pessoa com um propósito bacana e um negócio pequenininho chegar lá em cima? Legal.
E comecei a ver que o design, ele não era o meio de fazer isso. Só o visual não ia fazer isso por mim. Uhum. Mas o design, eu falo que eu carrego não como uma forma de fazer, mas agora uma forma de pensar. Show. Para mim, design é uma filosofia. Uhum. Que todo mundo é criativo, né? Vocês mesmos trabalham com Criatividade. criatividade. Então, todo mundo tem uma criatividade, só que muitas pessoas não sabem pegar ela e moldar como quer. Sim, E é isso que o design faz. legal. Então, como é que agora eu uso a criatividade dentro dos negócios? Esse é que é o meu trabalho, principalmente. Tem algum método, tem alguma algo que só você faz? Como é que você me falou de 4 passos, ou eram 4 pilares? Uhum. Me conta um pouquinho mais. Então, sobre o que só eu faço, é esse Hum, processo. É entendi. Esse porque, processo você criou. eu peguei de várias referências e comecei a analisar o que que elas estão fazendo que eu concordo e eu discordo. Como é que eu posso pegar vários processos de pessoas que eu admiro, de empresas da mesma área que eu admiro, Uhum, e posso moldar no meu processo do que eu gostei de cada um que se completa da melhor forma. entendi. Então, o primeiro passo é esse do. Você quer que eu descreva aí? Pode, manda Mas bala. beleza, então. Pode, pode. O primeiro passo desses é posicionamento único, né? Posicionamento é o lugar que você ocupa na mente do seu consumidor. Ok. E você escolhe qual é ele, né? Se você escolhe ocupar um lugar genérico, você vai brigar por preço. Se você escolhe ocupar um lugar diferente, ali você já não está brigando. Não é porque a C&A e a Nike vendem roupa que eles competem. São Perfeito. posicionamentos diferentes, Concordo. completamente diferentes. Concordo. Então, a pessoa que vai comprar Nike, ela não tá nem aí para C&A. Sim. E C&A também não tá olhando para Nike. Uhum. Então, o que lugar você ocupa define por quem você vai ser comparado e o que vão ser as características que o consumidor vai levar em conta na hora de comprar. Você sabe uma coisa interessante que eu vejo nas suas palavras, que é o seguinte. Eu estava discutindo isso hoje com a minha esposa, que era o seguinte. Ah, porque eu sempre, uma pessoa, uma vendedora muito boa, inclusive, ela falou, eu sempre fui muito competitiva. Então, enquanto uma pessoa, ela tava fazendo, sei lá, 20 ligações, 30 ligações, eu tava fazendo 100. Cara, o resultado fala por si só, ela é uma ótima pessoa, uma ótima vendedora, conseguiu alcançar os resultados. Mas eu pergunto, a que preço? Por quê? Porque é exatamente da forma que eu penso dessa mesma forma. Você tá aqui, ó. Tá todo mundo ali na corrida dos ratos ali. Todo mundo atrás daquele objetivo, daquele queijo ali. Se você muda só isso aqui, ó. Você acaba. Você tá sozinho. Então, na minha opinião, posicionamento é isso. É quando você começa a entregar uma coisa que só você faz, ou pelo menos só você faz daquele jeito, e acaba que você não tem mais concorrente. Eu tô certo ou Tá, que. tá completamente certo. Eu tenho até uma frase que algum dia eu vou carregar assim comigo com mais nome, né? Tudo Uhum, mais. Mas que eu escrevi em um livro que eu estava estudando, uhum. que é o seguinte: você não precisa, né? Por que que você vai brigar em uma piscina cheia se você tem total capacidade de criar um completo oceano azul para você, né? Você Legal. escolhe em qual área você vai concorrer. Sim. Você está totalmente no seu poder escolher. Eu vou competir aqui. A questão é que o seu cliente é que vai determinar se está certo ou está errado, Uau. né? Você pode escolher, tipo, ok, agora eu tô aqui, mas seu cliente virar para você e falar, não, eu tô te enxergando ali. Ou eu quero aquilo ali. É, Aí tu tem que, de exatamente. alguma forma, Então, entender. o segundo passo é justamente isso. Você entregar tudo pro cliente para você não ter que ficar gritando, ó, eu tô nesse lugar. Ele entender que você tá lá, né? Tem até essa explicação de que publicidade é eu virar para você e ficar gritando, ó, eu tenho um podcast muito bom, não sei o quê. Uhum. Branding é a construção de marca, a construção dessa reputação. É você chegar para mim e falar, fiquei sabendo que você tem um bom podcast. Legal. Eu não preciso ficar gritando, você percebe isso, o valor ele é percebido. Total. Então, desde o que o CEO está pensando até o que o vendedor está falando, se tiver tudo alinhado, o seu consumidor vai entender o que você quer, onde você está se posicionando. É aquela famosa frase: você, ao invés de sair caçando borboleta, você cria um belo jardim. Perfeito, cara, é isso. Beleza, aí continuando, aí já podemos passar para o terceiro passo? Sim, podemos. Tá tudo alinhado? Ok, então o Ok. seu consumidor vai entender isso. E isso
Tem até uma coisa que acontece nesse meio que você tá. Vou usar o exemplo que você falou das ligações, né? Uhum. Ok, a pessoa pode estar fazendo 100 ligações, mas se essas ligações duram 15 minutos, ela poderia estar fazendo durar 5. Uau, Né? Não é só vender mais, é vender melhor. Né? uau. Você pega a pessoa que é um cliente para você e ela já entende que ela é um cliente para você, e aquele que não é, ele já se afasta e não chega nem perto. Perfeito. Isso não sobrecarrega teu comercial, Uhum. isso diminui o tempo de decisão do cliente. Às vezes o tempo de decisão nem existe, né? O cara É, já chega decidido o e já fala, famoso cara, custo de aquisição vai embora. muito legal. Aí beleza, então aí depois essa terceira parte é essa. Não, essa é o resultado da. Ah, isso é o meio. Ah, É, isso é só o só que um vem bônus. através É das. só um bônus, É, legal. a terceira parte Hum, é você entrar na cabeça desse consumidor. Como? uhum, No lugar mais íntimo que você pode ocupar na vida de alguém, nas memórias. legal. Porque a pessoa sempre vai estar lá com a cabeça dela cheia, ela não vai lembrar do seu negócio o tempo todo. Uhum, Mas o que ela vai ter guardado lá no inconsciente dela são boas memórias. com certeza. Se você cria uma boa memória na mente do seu cliente e que leva nessa boa memória de forma intencional a ele entender aquele seu posicionamento, você está no lugar mais poderoso que tem. Gostei, repete aí. Eu gostei disso aí. Então, se você cria uma boa memória, Uhum. no meio do. E no meio do caminho, nessa memória que ele está vivendo, essa memória conecta com a sua essência, conecta com o que Isso. você Com vende. aquele lugar que você quer ocupar. Legal. Se ele entende através dessa boa memória o que você quer que ele entenda, ele vai guardar voluntariamente aquela memória Uau, com prazer. que legal. Esse é o terceiro. Esse é o terceiro. O quarto é consequência, praticamente, né? Tem algumas coisas que acontecem, mas Uhum, nesse processo todo já aconteceu praticamente tudo que deveria acontecer. A gente uhum, está num lugar único, né, no Oceano Azul. A gente deixou isso claro e trouxe quem é nosso cliente para perto. ok, E a gente criou memórias incríveis na cabeça dele que fizeram ele entender quem somos ainda mais. ok. Já foi todo o funil. O Beleza. que acontece é que esse consumidor, ele agora não é só um consumidor, ele é um vendedor e ele é um embaixador da sua marca. Né? Tem 3 passos que eu gosto de falar. O primeiro você vende, depois você traz o consumidor até você e Uhum, depois você afasta ele de novo. Porque agora ele está se movimentando com você, ele está espalhando a sua marca. que incrível. E é esse o Caracas. processo. Calma, então vamos lá. Agora eu vou, já que já foi explicado todo o processo, agora vamos para nossa consultoria aqui. Vamos lá. Cara, Perfeito. eu sou uma pessoa que eu já tive uma agência de marketing. Tenho muitas vivências dentro da comunicação, que para mim, o que você está falando, o que baseia tudo isso aí é a comunicação. Se você não usar de boas palavras, se você não for estratégico com o que você vai falar, com o posicionamento não vai acontecer e por aí é só ladeira abaixo. E ao contrário também acontece. Se você escolher as palavras certas, se você tiver, por exemplo, um slogan, uma frase de efeito que te representa, se toda a identidade visual, tanto visual na internet, na parte de design digital, quanto na parte física, no design Uhum. da sua experiência, se ele conversar, se for bom, vai acontecer o que você falou, que ele vai viver uma experiência incrível. A todo momento ele vai estar cercado de arquétipos, de gatilhos, de comunicações que vão formando essa opinião, vão deixando marcas, vão tornando cada vez mais aquela vivência experiente. Então, assim, é, no estúdio podcast eu não tive tanta oportunidade. Por quê? Porque Uhum. primeiro que é um produto que a China vai copiar. Ainda não copiou, mas é questão de tempo Você dela diz do copiar. produto. Sim. Aham. Então Ok. o que que eu fiz? Que eu acredito assim, eu queria uma consultoria sua justamente nisso. Assim, o que que eu pensei? Eu falei, eu preciso tornar, eu sou um cara da criatividade, eu preciso tornar esse produto único. Se for só um insumo de plástico aqui, uma coisa que é facilmente replicável, com uma barreira de entrada baixíssima, eu vou rapidinho ser substituído. Então, o que que eu pensei? Eu já, de cara, eu já falei, cara, é um microfone que você consegue gravar em qualquer lugar. Beleza, isso aí a China consegue copiar. Mas tem uma coisa que eu vejo que a China não faz direito. Apesar que eu tenho insumos chineses, viu, gente? Não tem preconceito contra a China, não. É só porque você precisa se Sim. proteger. Você precisa, é igual o João falou, você precisa se tornar único. Onde é que a China não entrega,
que você pode entregar? Manual. Brasileiro, primeiro, que não gosta de ler manual. Uhum. Aqueles manualzinhos para saber como que funciona, como que usa. E segundo, que a China fala chinês. O cara não vai. Você não vai entender o cara falando. Já comprei um microfone chinesinho assim, né? Lá Aham, na 25 de março. aham, Mas era chinês. aham. Manual tudo em chinês. Eu só fui descobrindo ali Você vai na, usando, né? na ilustração. E aí eu falei, vou criar um curso online. E Aham. desse curso online foi tão bem aceito que eu comecei a criar aulas. Eu vim do marketing, vim da edição de vídeo, vim de propaganda e tudo mais. Então eu comecei a criar cursos de como editar, como gravar, melhor luz, como iluminar com luz natural, artificial. Então nisso eu consegui achar um certo diferencial. Uhum. No meio do caminho, mas eu não vou no meio do caminho agora não. Tá. Como é que você enxerga essa pivotagem e o que você me dá de sugestão, assim, prática, assim, seguindo esses 4 passos para eu poder melhorar a minha entrega? Tá. Ok. É, Que marca que é aquele microfone ali da câmera? Rode. Rode, né? Uhum, Imaginei. Eu não entendo nada de microfone, não uhum, entendo nada de áudio, uhum, né? Mesmo assim, eu gravo conteúdo, né? E quero melhorar meu conteúdo e tudo mais. Se uhum. eu fosse comprar um microfone hoje, seria da Rode. Legal, Mesmo eu legal. sabendo que talvez não seja a melhor, mas é o que eu conheço, é a que eu confio. A pessoa não vai comprar o seu microfone puramente porque é bom. Porque se é bom, é o que você falou, a China vai copiar. As pessoas não vão comprar porque tem um manual. E Uhum. se elas estão comprando agora mais porque você está criando conteúdo, não é exatamente por causa do manual, é porque elas estão associando um bom conteúdo a um bom microfone. Entendi, É tudo um jogo de associação. Você não precisa necessariamente se basear em benefícios racionais. entendi. Porque o racional, ele não é sustentável. Daqui a uma semana, um mês, um ano, alguém vai estar te copiando. Vai estar oferecendo o mesmo ou até mais. É isso que a China está provando. Que consegue. Eles vão fazer mais e vão fazer mais barato. Então você tem que fazer o seu produto ser desejado. Porque enquanto ele não for desejado, ele não vai competir na briga de preço. A Uhum. briga de preço é uma briga de quem chega no fundo por último. E tem a ver com confiança? Tem a ver com confiança. É, igual eu falei, é um jogo de associação. Uhum, Então, pensa que eu vou usar a mesma metáfora que eu sempre uso. Pensa que eu te entrego um buquê de flor. uhum. Nesse buquê tem 3 flores e uma delas tá murcha. Eu fui muito descuidado, né? Pô, Sim. pra escolher 3 flores e uma delas tá ruim, vacilo meu. Uhum, Agora, se eu te entrego um buquê que ainda tem uma flor murcha, mas junto dela tem outras 50 maravilhosas, você uhum. não vai perceber aquela murcha. Então, quanto mais flores bonitas você botar no seu buquê, mais você vai ser associado a uma flor bonita. Entendi. Então, quanto mais material você for colocando e associando a esse microfone que torna ele confiável, ele vai virar confiável. Uau. Botar na mão de gente confiável, trazer uma comunicação que traz uma percepção de valor boa, associar bons conteúdos ao microfone, ao produto. E isso tudo vai gerando desejo, vai gerando confiança. E as pessoas estão dispostas a pagar mais pelo que elas confiam. Entendi. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. É... Tô estruturando melhor minha pergunta aqui. Poder que a pergunta tem que ser poderosa, porque É senão você não isso. traz uma resposta boa. Boas perguntas são É, melhores que boas respostas. concordo. Tá. Num processo de construção de marca, por exemplo, desse microfone, por onde você começaria? Primeiro, posicionamento, certo? Uhum, Então, a parte de você construir um posicionamento não é só você decidir, eu quero ficar aqui. Ele é pautado em 3 visões distintas e você intercala essas visões e uhum, aí você define qual é o melhor e único posicionamento ideal para sua marca. O que são essas 3 visões? A primeira é a visão interna. A gente vai olhar para o seu produto, para a sua empresa e falar, poxa, é isso que eles têm para oferecer. Essa é a estrutura de negócio deles. uhum, Esse é o produto. Então a gente tem que olhar para negócio, uhum, para a comunicação atual, o que vocês têm para oferecer hoje. uhum. Depois a gente olha para o mercado. Não é o que o mercado está fazendo que já está funcionando, é o que o mercado ainda não está fazendo. Uau.
E depois olhar para o público. Tem aquela famosa frase, né? Foco no cliente, certo? Eu vi isso num post do G4, eles falando que não é foco no cliente, é foco do cliente. Você vestir a pele daquele cliente e entender o que que ele quer, o que que ele está desejando, como é que o mundo vê essa pessoa e como é que ela gostaria de ser vista pelo mundo. Porque um produto, eu comprar um produto, uma coisa é eu comprar da China, não vai ter isso aqui. Vai ser só um microfone. Uhum. Agora, ter isso aqui tá falando sobre mim. Então, eu ter comprado esse microfone tá falando algo sobre mim, tá falando algo sobre a qualidade do meu conteúdo. Então, se eu estiver usando da Rode, vai estar falando que eu tô investindo numa boa qualidade do meu conteúdo. É um microfone caro. Sim. Mas eu tá usando. Então, eu usar um microfone desses, tá falando que eu tô investindo no meu conteúdo e tudo mais, independente de ser bom ou não. Entendi. Então, ver o que que o cliente quer, como é que ele quer ser visto e como é que você pode ajudar nisso. Além. E no caso, assim, por exemplo, agora eu vou te falar do meio do caminho, porque aí você já me esclarece. Perfeito. Eu quero seu posicionamento. É, eu sempre passei. Eu sempre passei por umas situações muito singulares por conta da criatividade. Uhum. Porque as pessoas pensam assim: ah, eu queria ser mais criativo, eu queria ser criativo, ah, eu queria criar alguma coisa única. Cara, eu já criei várias coisas únicas e coisas incríveis que tiveram muito sucesso. Depois eu vou te contar e vou te mostrar. Porque todas foram executadas. Essa é a diferença entre uma grande ideia e uma grande realização. Essa é a ação. É botar em prática. Então, eu sempre tive para mim que uma grande Anota, anota. ideia a gente tem que executar. Senão não tenha mais novas ideias. Uhum. Perfeito. Aonde que eu quero chegar? Então, quando você cria um produto novo, ele não tem percepção de mercado, ele não tem posicionamento. Uhum. Então, eu concordo total com você da questão da associação. Porque se você não tem um posicionamento forte, se você está entrando no mercado, e isso é normal, viu, gente? Entrar, né, não é, João? Entrar no mercado, você não entra já posicionado e tudo mais. Você pode até ter o seu plano estratégico bem definido, mas você não está posicionado. É o que eu falei, o plano estratégico é o campo da ideia. Você botar aquele plano estratégico que, por exemplo, o João faz em prática, aí ele vai gerar posicionamento. Na verdade, tá, mas eu já vou explicar isso. Mas você tá Tá no certo. caminho, né? Aham, Então, tá, beleza. tá. Então, o que que eu penso? Que você vai enfrentar um problema de associação, que é o seguinte: eles vão associar o seu produto a algo mais próximo que tiver. Hum. Então, por exemplo, que já aconteceu, eles já me perguntaram assim: o que que o teu produto tem que aquele produto tal não tem? Eu falo: aquele produto, ele é com fio. O nosso é sem fio. "Ah, sério? Sim, agora tem uma marca que inclusive eu uso ela também, a Cômica. Ela lançou um microfone de podcast. O que, que o teu não tem que aquele Cômica tal não tem? Que o dele é só um. Você Hum. não consegue gravar um podcast com um É. microfone, são. Vai deixar aqui no meio, vai Exato, mais dois exato, os falando dois assim. falando. Então, isso aí ainda é um diferencial. Por isso que eu falo assim pra você que não daqui a pouco vão copiar e copiar até com mais qualidade, mas quando eu trago essa minha essência, essa minha vivência, acaba se tornando um movimento, uma coisa Sim. única. Por exemplo, no meio do caminho que eu queria te falar, foi justamente isso. Primeiro a gente fala, grave seu podcast em qualquer lugar usando somente o celular. A galera procurava microfone de podcast, par de microfone de podcast sem fio, microfone de podcast sem fio. Não achava, não acha. Até hoje não acha. Eu tenho esse exercício diário de entrar para saber se alguém já copiou, porque quando copiar, minha estratégia muda. Uhum. Pelo menos muda a percepção. Opa, peraí. Sim. Agora já tem alguém fazendo a mesma coisa que eu faço, mas será que ele faz do mesmo jeito que eu faço? Tá, aí onde entra, eu queria que você comentasse. Porque no meio do caminho, por exemplo, eu descobri que tinha algumas pessoas e eu quero falar também um pouco sobre ICP, né, que ICP é o cliente ideal. É, grava seu podcast em qualquer lugar usando somente seu celular. Depois a gente passa por começa a entender que as pessoas que mais compravam o nosso ICP, que ele compra mais fácil, paga mais caro e gosta, ama mais o seu produto. Aquilo faz Valoriza mais, né? valoriza mais o seu produto. Eram pessoas que faziam dinheiro com o podcast. Então eu criei um curso, que inclusive vai ser lançado um curso online na semana que vem, dia 6 de maio, que chama-se Fature
10k, 10 mil reais com um podcast, por meio de um podcast. Então, nesse meio do caminho, a gente foi meio que, cara, vamos segmentar mais ali naquele cliente e tudo mais. Eu queria um comentário teu, assim, você faria dessa forma? Ou você continuaria, grave o podcast em qualquer lugar e por mais tempo? A gente ficou durante um ano com essa promessa, e durante esse um ano, nos últimos meses, a gente foi entendendo que existia uma demanda ali de pessoas que querem ganhar dinheiro, e é justamente como? Vendendo corte. A pessoa pega esses microfones, entrevista uma pessoa e faz um corte. Como é que você enxerga isso? Você enxerga que eu fiz a pivotagem na hora certa? Eu não pivotei, ainda estou vendendo outro. Uhum. Mas você acha que eu abri um novo braço na hora certa? Você, com esse olhar do branding, faria dessa forma? Como é que você enxerga? Eu acredito que você fez certo porque você fez uma escolha, né? Quem tenta vender para todo mundo e falar tudo não fala nada, Legal. né? Então você ter escolhido para quem que você vai vender, você está escolhendo muito bem o que que você vai entregar. Você pode entregar muitos benefícios, mas ninguém vai lembrar de todos eles. Então você comunicar com muita clareza faz você ser associado a ele. Então você firma aquilo, você bota o pé em um posicionamento. Isso é se posicionar. Você está escolhendo quem que você vai servir, porque nenhum produto nunca vai ser para todo mundo. Então você olha muito para os entregáveis. Sim, o entregável ele é importante, porque uma marca não vai salvar produto ruim, nunca, né? Pode acontecer, só que é extremamente antiético, porque você está pautando em uma confiança falsa um produto ruim. Não sustentável. Por isso que eu até recomendo a pessoa essa trajetória que você falou, pô, lança primeiro, vê se tá bom, deixa bom e depois protege com confiança, protege com reputação, porque depois alguém vai copiar. Então, faz questão de que aquilo tá incrível, que tá servindo o seu público da melhor forma possível, lança o produto, depois protege. Uhum. Essa é a ordem que tem que acontecer as coisas, né? Não vai salvar um produto ruim, não vai salvar um serviço ruim, não vai salvar nem mesmo uma gestão ruim. Deixa eu fazer uma. Eu nunca fiz isso aqui, viu, gente? Mas eu quero fazer porque eu acho que é uma oportunidade muito boa pra gente entender mais. Curioso. O João, ele é dono de uma agência, Murari Case Company. E nesse meio do caminho, eu queria que você fosse extremamente hostil, que você achasse objeções, Ok. tá? Eu quero que você seja muito... Falar, não, aqui tem um problema, ali tem outro problema, ali tem outro problema, porque isso vai ser Tá. super importante pra mim, tá? Perfeito. Então vamos lá. Hoje, o público que eu mais vendo, por exemplo, o Estúdio Podcast, eles são jornalistas, radialistas e agora entrou com muita força agências de marketing. Aí dentro do marketing tem agências de tráfego, de branding, de marketing o 360. Então, estamos até aqui. Fechou? Ok. Para qual uso? As agências. Calma, calma que agora eu vou te explicar. Então, assim, o jornalista e o radialista, eles são comunicadores natos, Aham. certo? Então, o cara quer comprar para poder levar para qualquer lugar, para entrevistar a pessoa, tá dando tudo certo. Isso aí, ok, foi muito bom. E aí, daí que surgiu essa nova cultura dos cortes. Até Pablo Marçal me ajudou muito, que ele faz corte até no vento. E hoje, esse curso do Fatori da Sky, ele tem, sim, uma parte de prospecção de novos clientes, ele tem uma parte da parte técnica da gravação do podcast, tem uma parte que eu ensino a editar os cortes e também a oferecer e vender, tá? Vimos um modelo de negócio. Só que como eu sou da agência de marketing, quando chegava uma agência de marketing, eu acho que por similaridade, por né, uma coisa ali de tribo, de comunidade, eu sempre me identificava muito com a agência de marketing, batia papo com a galera, sou muito próximo ao meu cliente, eu ligo e eu converso, eu falo mais isso e aquilo, e é o que eu estou fazendo contigo ao vivo. Então, Sim. assim, cara, eu descobri um negócio, e eu queria que você fizesse essa sabatina agora. Eu descobri uma oportunidade, assim, gigantesca para quem é dono de uma agência de marketing. Sim. Como? Hoje, é muito difícil você comprar tráfego para marketing. Eu acredito que você está nessa mesma que eu, porque a galera sabe fazer tráfego, a galera sabe fazer criativo, sabe fazer propaganda. Cara, é caríssimo o custo por clique, custo por lead. Tudo é muito caro quando você está falando ali de agências
pegando clientes, até porque é uma recorrência. Ainda tenho alguns adendos até sobre o resultado que isso dá, né? Então, até aí eu tô no caminho, É. certo? Aham. Só que o que acontece? Eu tive uma conversa com alguns clientes que compraram o estúdio podcast, que eles falam, cara, isso salvou a minha agência. Como? Você concorda comigo que eu tive uma facilidade muito grande de te acessar e de te trazer aqui para uma entrevista? Sim, E você concorda comigo que no final dessa entrevista eu posso fazer um pitch para você? sim. O que é isso aqui? É uma. Reunião de É. vendas. Você tá Sim. entendendo? Claro que eu posso não fazer um pitch, eu posso conduzir normal e provavelmente eu nem vou fazer o pitch, posso fazer depois. Mas para você, por exemplo, fala um cliente seu. É, Não precisa nem falar o nome, fala só o segmento ok. Calçado feminino. calçado feminino. Eu chego na loja de calçado feminino, experimento, ou para comprar para minha esposa, levo minha esposa junto, porque pode ter uma prospecção em pares. Uhum. Você leva estrategicamente a sua esposa e vai dar um presente para ela. Você fala, eu gostaria de falar com o dono da loja, ou o gerente. É bom você comprar, porque quando você se torna cliente, você tem mais Sim. acesso. Mas aí você compra lá um sapato que a sua esposa talvez já esteja procurando e pede para falar com o gerente, pede para falar com o dono. Se o dono tiver lá, você vai falar assim: Fulano, sei lá, Rafael, parabéns pela loja, parabéns pelo atendimento, gostei muito dessa experiência na loja de calçados tal. E eu gostaria de saber um pouquinho mais, cara, sobre a sua história. Por que essa experiência é tão incrível? O que você pensa? E parará. Ele vai falar, porque as pessoas são egocêntricas, elas querem falar sobre si. Ele vai falar, cara, isso aí vem da minha família, isso aí aconteceu não sei o que lá, foi não sei o que. Cara, achei muito interessante. Você toparia gravar um podcast comigo? Ele, claro que ele vai topar. Você pode, se você E tiver o vira uma estúdio, reunião de negócio. se você tiver o estúdio de podcast, você pode levar para mesa lá do própria loja ou em qualquer lugar. Ele é portátil. Qualquer lugar que você achar bonito lá, Sim. você leva, você conversa. Depois que finalizar essa conversa, eu tenho certeza que você vai descobrir duas coisas. A primeira é se você pode vender algum serviço para ele. Cara, mas eu consigo somar com a sua marca. Sabe o que eu penso sobre calçados? 4 passos. Aí você vende o seu, você já está ali dentro. É bem capaz de ele ter aquela reciprocidade. É bem capaz, não, ele vai ter uma reciprocidade. Você já está dentro ali do negócio dele. Você pode fazer um pitch para vender um serviço seu, ou você pode, como agência de marketing, ter uma equipe, provavelmente você tem, e vender o corte. Cara, isso aqui vai ajudar muito na sua rede social e você é muito baratinho. Pô, com R$ 50, R$ 30, dependendo, não sei quanto pode cobrar, enfim. Quanto você, dependendo do nível do seu cliente, vai cobrar, mas Sim. 50, 100, R$ 80. E já vai alimentar a sua rede social com esse podcast que a gente gravou durante 2 meses. Hoje é um grande gargalo, produção de conteúdo, você concorda? Sim. Então, assim, onde é que eu quero a sabatina? Você, primeiro, você acredita que para uma agência de marketing, esse modelo de negócio, esse novo modelo de negócio, funciona ou não? Aonde você vê os pontos que podem falhar e coloque um pouquinho na sua realidade. Tá. Deixa eu tentar só. Quer começar sobre a Ó, tá. prospecção? Você acha que a prospecção funcionaria? De chamar o cliente para fazer um podcast. Isso. Com certeza. Eu Nesse eu meio já tô feliz. empresarial. Ah, Nesse meio empresarial, com certeza. Porque sim. a pessoa vai sentar com você para ter uma reunião, ou porque ela é muito gente boa, ou porque ela viu que tem algo interessante ali. Ela Uhum. não vai perder o ativo mais precioso dela, que é o tempo. Perfeito. Então, se ela vê que ela está ganhando com isso, provavelmente conteúdo, ela com certeza já vai sentar sabendo que ela tem que pagar alguma coisa Uhum. no final, né? Nem que seja, provavelmente está esperando os cortes mesmo, Sim, sim. mas às vezes sem saber que é uma reunião maior. Uhum. Então, a taxa de conversão vai ser bem Maior. maior, bem maior. E aí eu percebi isso justamente porque todos os convidados aí eu tô agindo agora como agência. Sim, Pensa aqui no Marcos como uma agência uma agência de marketing, não importa qual segmento que você é especialista. João, a gente já entrevistou, sei lá, é um podcast relativamente novo, a gente entrevistou, sei lá, umas 70 pessoas aqui, uhum, que
é muita gente. Tenho Sim. 70 vídeos lá no nosso canal. Cara, eu vou falar pra você, de cada 10, 8 não tem agência de marketing. E são pessoas que faturam de 50 a 100 mil reais. Não tem uma agência de marketing. Eu tinha uma agência de marketing, terminei. Eu ficava me coçando. Eu falava, velho. E assim, eles pedem. Porque, Querendo oferecer, mas não tem mais a empresa. pois é. E aí é uma coisa muito doida, porque eles pedem. Parece que quanto mais você reza, mais a assombração aparece. Então, o cara tava na minha frente e ele falava, Marcos, cara, você tem. Porque você, naturalmente, você quer ajudar a pessoa. Então, pô, João, por isso que eu tô absorvendo aqui do João, porque o cara entende muito de marca. Então, assim, naturalmente, eu já quero contratar o cara. Eu falo, pô, velho, ele é um cara que tem espaço aqui no meu projeto, tanto do ClipTube quanto do estúdio podcast portátil. Por quê? Você não vai chegar em lugar nenhum sozinho. Você vai precisar de alguém. Então, que esse alguém seja uma pessoa que te ouviu, uma pessoa que entende, certo? Então, cara, as pessoas queriam me contratar e eu não podia. Eu não podia. Eu falei, aí foi onde eu identifiquei que talvez, estamos agora num processo, por isso que eu queria mais uma sabatina sua, do seguinte. Vou fazer uma pergunta bem específica. Falei, cara, pra agência de marketing isso aqui é um poder, assim, animal. Você pode sair daqui agora com o microfone, ir ali num restaurante, Uhum. almoçar com 30, 40 reais e fechar um cliente. Tô mentindo? Não, não, não. Dessa forma. Sim, Comida perfeito. nordestina, tu é da onde? Me fala. Eu Qual sou parte daqui do de Nordeste? Brasília. Não, eu tô brincando assim. Tu chega lá no dono do restaurante, tu é da onde? Ah, Do tá. Nordeste. É, Ah, eu sou lá do lado de Pernambuco, não sei. Cara, na hora. Já puxa a acabou, conversa ali, cara. Acabou. bota o microfone na mesa e Exato, começa. vamos gravar aqui com esse cenário maravilhoso que é o seu restaurante. Parará, olha, acabou o negócio. Você sabia que alimentar sua rede social é uma coisa, né? Agora, aí você vai lá e vende. Beleza, até aí Uhum. concordamos. Mas assim, quais os gargalos hoje que você enxerga assim, por uma agência? Porque eu vi algumas dificuldades no meio do caminho de acesso com as agências. Com o cliente final, não. Mas com as agências eu tenho. O que você vê? Você vê tipo, falta de tempo, tirando da sua realidade, da realidade das agências que você conhece? É falta de tempo? É enxergar esse produto como mais um trabalho que ele vai, cara, eu não vou dar conta. Como é que você enxerga hoje? Por exemplo, você faria isso, faria sentido um microfone desse na tua agência de branding? Hum, não por causa da falta do resto da estrutura. Qual o resto da estrutura? Esse. Mas você não. Me parece, tipo, eu sei que eu posso gravar em um lugar, mas eu não consigo imaginar um cenário desse onde eu só sento numa mesa, boto o microfone e começo a conversar. Entendi. Imagino que a pessoa comece a ficar, calma lá, é, Você vou fala botar o o microfone aqui. entrevistado? É, Tá. ele talvez tome um certo susto. Agora, eu convidar ele para participar de um podcast me parece mais convincente, mais agradável para quem está Sim, ouvindo. sim. Agora, eu não tenho estrutura para receber alguém para fazer um podcast. E Na isso sua agência. é, isso é um custo, pensando como agência de marketing, Claro, isso é o claro. mesmo custo para mim, de estrutura. Uhum, Provavelmente vou precisar de equipe para rodar isso, manter algo constante. uhum. Talvez a percepção que passe de eu fazer simplesmente na rua não seja aquilo que eu quero. Se eu quero passar confiança, eu estou fazendo no celular, eu estou fazendo algo contraditório, Entendi. né? Então, eu acho que esse, pode existir esse tipo de gargalos. Boa. E agora me dá uma sugestão da tua cabeça criativa. Como fazer para esse cenário se reverter? Como gerar mais confiança? Como talvez criar. Porque isso também pode virar uma identidade, você concorda comigo? Sim. Você pode fazer alguma coisa na rua, alguma coisa até mais amadora, mas que ela seja funcional. Você acha que eu faço isso usando esses 4 pilares? Você tem um produto novo no Uhum, mercado, que o mercado ainda não tem. Nesse mercado, você, ok, é um segmento já existente, microfones de podcast, beleza, uhum, mas você criou um subsegmento de microfones de podcast sem fio. ok. E você está querendo diminuir ainda mais a fatia para marketing, agências de marketing. Uhum, Pega a maior fatia. tá. Se Comunicadores. comunicadores. Só que, se você está vendo que eles precisam disso de jeitos diferentes, começa a segmentar a marca. A marca, enfim,
que hoje é podcast... Estúdio podcast portátil. Ok. Ou podcast portátil. Uhum. Podemos trabalhar isso. É, já me falaram isso também. Mas essa marca ter produtos de, às vezes, marcas filhas, assim, né? Uhum. Que servem diferentes públicos. Então, às vezes, o microfone, esse aqui, não seja legal de uma agência de marketing botar no meio de um restaurante. Mas se eu fizer algo mais amigável, com, às vezes, o visual mesmo, mais amigável, mais casual, que às vezes eu não apoio na mesa, eu entrevisto em pé e funciona direitinho e Uhum. tudo mais, e tem algo que comunica, que junta todos esses microfones, todos esses produtos, que às Uhum. vezes o que muda é só a cara do produto, Sim. ainda assim você está entregando para diferentes públicos e está pegando a maior fatia do mercado. Porque senão você está criando um subsegmento, Uhum. está deixando claro para o mundo, ó, agora isso existe. Sim. E agora que vai começar a aparecer concorrente, porque eles viram, opa, alguém já fez, então eu Uhum. posso fazer. Sim. E eu posso ser não o primeiro, mas o segundo. Tá bom demais, É. inclusive, né? Só que aí, se a pessoa chega nesse segmento e não tem alguém com força ocupando ele, ele vai ocupar. Não importa Vai se você foi derrubar. o primeiro. O que importa é se o seu cliente Percebe percebe. você como o primeiro. Exatamente. Uau. Então, ocupa a maior parte disso e começa a construir essas segmentações de comunicação. Às vezes com o mesmo nome da marca, Uhum. mas às vezes com um visual diferente, com uma comunicação, com uma linguagem um pouco diferente, que existe uma clara barreira entre esse produto é para você, agora se você está aqui, esse produto é para você, mas está unindo esse pessoal em uma bolha de comunicadores. Mas aí você começaria com um. Sim. Porque Sim. também quem quer pegar tudo ao mesmo tempo acaba É. desfocando e perde. Aí sim que perde muita força. Então, botar confiança nesse produto e eu acho que esse segmento de comunicadores é amplo o suficiente. Não é qualquer um, é um comunicador. Uhum. E aí depois você vai, como uma marca com um propósito real, você vai procurar como é que você serve melhor cada grupo. Então, jornalistas é um olhar empático, sabe? O Entendi. superpoder da empatia. Você olhar para o jornalista, tá bom, eu estou enxergando o trabalho dele, como é que ele está usando meu microfone. Uhum. Como é que eu deixo meu microfone melhor, minha comunicação melhor para esse cara ficar mais satisfeito ainda, mesmo que ele não tenha nenhuma reclamação. Então, essa inovação constante, preocupado com ele, você está criando um subsegmento para ele, um produto só para aquela área. Aí, pô, o marketing, o microfone está funcionando, mas se fosse assim, ia ser melhor para eles. Ah, vai separando. Uhum. E aí você cria uma marca com diversos produtos que serve um público amplo, mas ainda nichado o suficiente para sobreviver. Cara, incrível, incrível. João, para fechar esse podcast com chave de ouro, manda um recado para aquela galera que tá ali, são empreendedores e eles precisam se atentar, estar lá, virar a chave desses 4 passos para fortalecer o branding, a marca deles. Uhum. Manda um recado para eles, faz seu pitch, chegou a hora, Ok. agora. Para aquela câmera ali? Uhum. Então, falar com vocês. Seguinte, marca nada mais é do que reputação do seu negócio. Ela sempre vai existir e sempre existiu. Uhum. Ou você torna ela intencional e você decide qual é a reputação do seu negócio. Ou ela vai existir, mas vai ser acidental. O seu cliente está escolhendo por você. E pode ter certeza que ele vai te botar em uma caixinha na qual você não quer, onde você briga por preço, onde você entra na carnificina de mercado de quem morre por último. Uau. Estamos sempre trazendo grandes assuntos para fortalecer o empreendedorismo, até porque se eu fortaleço aqui o empreendedorismo, ele se fortalece por completo e o meu negócio ganha também, o negócio do João ganha também, a população, a sociedade ganha também. Então, como eu sempre digo, o empreendedorismo transforma e eu tenho uma frase que eu gosto sempre de falar e eu acho que é muito oportuna nesse momento, que é: continue sempre acreditando e olhe para lugares onde os outros não enxergam e realize o que eles não têm coragem. Isso é sobre criatividade, isso é sobre empreendedorismo, isso é sobre olhar para o seu cliente. Foi tudo que a gente falou aqui de uma forma resumida, na verdade, com o meu olhar, mas é sobre isso. Se você não quer ficar nessa carnificina, nesse oceano de tubarões, nesse mar vermelho, se você, às vezes, uma simples mudança aqui, ó, só abrir e fazer isso aqui, ó, tum, você já vai para um caminho totalmente diferente e talvez, dependendo
da ajuda de um profissional, alguém que entende, você vai desaguar no oceano azul. E aí, ao invés de você ficar brigando, caçando borboletas, você criou um belo jardim e as borboletas elas já estão ali, disponíveis para você. Meu irmão, João, obrigado. Isso. Tamo junto. Cara, o papo foi massa. Acredito que a Bom. galera vai curtir muito, vai gostar muito. Ó, assistir uma vez, assiste de novo, anota, bota em prática, até porque, como a gente diz, a repetição é mãe do aprendizado. Então, você quer aprender, repete, treina, otimiza, melhora, melhora, melhora. É isso. Um gra- Ouvir, escrever, fazer anotação dentro da escrita. Olha aí. Um grande abraço e até o nosso próximo Viva Voz Podcast. Valeu!